Boa tarde, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre a dinâmica do projeto. Para o ano, né, de 2025, a gente manteve aí, né, a participação de todos os alunos do último ano do Ensino Fundamental 2, então nono ano, e aí das escolas da rede municipal, estadual, particular, SESI e EJA. Aí, nesse momento, a gente já quer até fazer um pedido especial para as secretarias, que vocês estejam sempre em contato com essas escolas particulares, porque a ideia é a gente estar sempre em contato com vocês, né? A gente não receber nada direto das escolas particulares e a gente receber através das secretarias. Então, o projeto deste ano ele está muito mais dinâmico, participativo, como a Kim comentou. Então, os alunos vão passar por três fases principais. Então, a gente deu uma modificada, né? No ano passado, a gente só tinha uma fase, esse ano vão ser três fases. E aí, a gente vai ter também uma fase extra cheia de criatividade. Então, vamos falar por partes, eu vou ir falando por fases para vocês, e aí vocês já vão anotando as dúvidas que a gente fala no final. Então, a fase 1 seria a fase das iniciativas. Então, a gente ouviu aí tudo que o Sérgio falou, né, sobre a importância dos alunos aprender mais esse tema. Então, a gente começa o projeto com todos os alunos de nono ano, criando uma iniciativa de como eu posso ajudar a diminuir o impacto das mudanças climáticas. Então, o que eu posso fazer no dia a dia, na escola, o que eu posso fazer no meu bairro, né, o que a gente pode fazer aí para ajudar né, a diminuir esse impacto. Aí o professor vai escolher uma iniciativa para representar cada sala, né? Então, cada sala terá uma iniciativa representando ali a turma toda. E aí vai avisar a escola para a escola enviar isso para a secretaria. Aí, nesse momento, as secretarias vão selecionar as 5 melhores iniciativas por município para enviar para a EPTV através de um formulário que a gente vai ter no nosso site. E aí a EPTV vai fazer uma curadoria, né, que a gente vai estar aí selecionando as melhores iniciativas. Então, para a área de Campinas, a gente vai selecionar as 20 melhores, 30 de Ribeirão, 20 de São Carlos e 40 do sul de Minas. Essa quantidade é um pouco diferente devido, né, à quantidade de municípios que a gente tem aí por praça, então a gente fez aí um número proporcional. Então, a ideia é ter sempre uma iniciativa representando a sala. Então, essa é a fase 1. Aqui algumas regrinhas só para a gente, né, tá por dentro, assim, do que vai acontecer, mas lá no regulamento vai estar tudo completo. Então, a gente vai disponibilizar para vocês uma ficha de inscrição das iniciativas, igual eram com as redações. A iniciativa, ela deve ser viável e possível de ser colocada em prática, então não pode ser nada que a gente não consiga executar. O desenvolvimento vai ser feito através de um texto mesmo, então eles vão escrever essa iniciativa, no máximo 15 linhas, algo bem simples mesmo. E aí a responsabilidade de envio, né, das iniciativas é da Secretaria de Educação. Então, vocês vão enviar para a gente as 5 melhores por município, e aí vai ter um formulário lá no site. Então, a gente viu aqui naquele forms que a gente enviou, que tem alguns municípios que tem somente uma, né, uma escola no município. Então, se essa escola tiver somente 4 salas, então vocês vão selecionar as 4 melhores iniciativas, já que não consegue chegar nas 5. E aí, as que tem mais, né, a secretaria recebe, seleciona as 5 melhores para passar para a gente. Então, essa seria a fase 1 do projeto. Aí, a fase 2, após essa curadoria, né, que a PTV vai ser feita, os alunos vão agora se reunir, né, reunir a sala, para poder fazer uma defesa dessa iniciativa criada. Então, agora a gente quer trabalhar a turma toda, né? A turma toda se junta para criar essa defesa. Então, eles vão poder usar a criatividade e vão criar a defesa em alguns formatos que a gente vai especificar para vocês, que seria a reportagem, então um videozinho com alguma reportagem, um jingle ou uma música, né? Alguma coisa de rima, alguma coisa no sentido da música, um post para rede social, e aí pode ser um post, um carrossel, né? Fica aí a critério dos alunos, ou uma matéria para criatividade nesse sentido. Então, as escolas vão enviar essas defesas para as secretarias e as secretarias já enviam todas essas defesas para a gente, através também do site, no formulário no site. E aí, a gente faz uma nova banca para selecionar as 10 melhores defesas. Então, agora a gente está falando das 10 melhores salas, né? Porque a sala toda se reuniu para fazer essa defesa. Então, aqui algumas regrinhas também. A gente vai aceitar essa defesa nos formatos que a gente indicou, então a gente não vai aceitar em outro formato. E aí aqui a gente só colocou, né? E se for um post, tá em PNG, JPEG ou JPG, se for um vídeo, que esteja em MP4, se for o jingle, MP3, e se for uma matéria, pode ser o documento ou PDF. Os vídeos, né? Quem for fazer vídeo e áudio tem que ter no máximo 2 minutos de duração.
Essa defesa ela tem que ser criativa, né, e original, então a gente vai se atentar a isso para ver se não teve nenhuma cópia. E aí, novamente, as defesas vão ser enviadas, né, e só vão ser válidas através da secretaria, enviando para a gente através do formulário que vai estar disponível no site. Então, sempre as secretarias entrando em contato aí para enviar para a gente essas defesas. E aí, a gente vai para a fase 3, né? Então, todos esses alunos aí selecionados, todas essas salas, agora vão ter que fazer uma redação. E aí, a gente volta para todos os alunos, então, indivíduo, cada um vai ter que fazer a sua redação, que vai envolver o tema do projeto, então, mudanças climáticas. Então, as redações vão ser enviadas para a IPTV, a gente vai fazer a banca, né, como era no ano passado, para selecionar aí os 10 finalistas de cada região. E aí, os 10 alunos serão premiados numa cerimônia presencial, como a gente fez durante todos os anos. E aí, aqui algumas regrinhas. A gente também vai disponibilizar o formulário de redação, né, com cabeçalho, que deve ser preenchido totalmente, né? A gente sempre coloca o nome do aluno, sala, escola, então a gente precisa que tudo esteja preenchido. O título da redação, ele vai ser livre, mas a redação tem que seguir o nosso tema, né, de 2025. Se o texto for manuscrito, a gente pede que seja preenchido a caneta azul ou preta, mas se for digitado, a gente pede também que seja nas normas da ABNT. Então, os alunos, eles vão poder desenvolver aí o texto, no mínimo de 15 linhas, de 25 linhas, e a tipologia vai ser livre, mas tem que ser em forma textual, né? Então, a gente não aceita quadrinho, nessa etapa a gente não aceita áudio, nada, somente o texto mesmo. E aí, a responsabilidade de envio, novamente, é exclusivo da Secretaria do município, que a gente vai estar ali também com o formulário no nosso site. Então, essas são as 3 fases do projeto. Resumindo, a gente tem a fase 1, que é a iniciativa, onde todos os alunos fazem a iniciativa, o professor seleciona uma por sala. Aí, a segunda fase, a gente vai ter a defesa, que aí os alunos selecionados vão ter que defender essa iniciativa, né? Por que a minha iniciativa é legal? E a fase 3, todos os alunos fazem a redação, né? Que também é super importante, de acordo com o tema de 2025. Aí, falando um pouquinho das visitas na emissora, né? A gente manteve essa etapa, porque a gente sabe que os alunos adoram participar, só que esse ano elas vão estar um pouquinho diferentes. Então, somente as salas participantes da fase 3 que vão fazer essa visita aqui na emissora. Então, a gente vai disponibilizar no site um cronograma dessas visitas, como a gente sempre fez, né? Com horário, data de cada escola que vai estar aqui. Os alunos devem estar acompanhados de 2 professores, né? Até 2 professores mais o motorista. E aí, na visita, a gente criou uma fase extra, né, que a gente comentou lá no início, que vai ser uma fase que não tem nada a ver com a premiação principal, mas a gente quis fazer algo, uma outra oportunidade aí para os alunos. Então, como vai funcionar? As salas que estarão participando aqui da visita vão passar por uma dinâmica, que é quem é seu herói do tempo. Então, cada sala vai ter que criar aí, descrever, né, como que seria esse personagem, então falar pra gente, tem o cabelo assim, o corpo assim, cabelo de fogo, mão de água, enfim, eles vão descrever pra gente esse personagem e a gente, com a ajuda de uma inteligência artificial, a gente vai dar vida a esse personagem, então a gente vai mostrar para eles como que ficou, né, o personagem deles. Esses 10 personagens vão passar por uma votação, lá no nosso site, a gente vai colocar uma votação para disponibilizar aí para todo mundo votar, e aí o personagem mais votado, né, vence essa dinâmica, e a sala vai ganhar um dia especial aí, da EPTV na escola. Então, a EPTV vai até a escola dessa sala, e aí a gente vai fazer um dia de recreação sobre o tema, levar atividade, levar algumas dinâmicas, vai ser um momento bem especial. Então, o que a gente tem de diferente do ano passado? Esse ano, a ideia é a gente trazer a sala vencedora para a visita. Normalmente, a gente tinha um aluno por município, né? Os alunos, às vezes, não se conheciam. Então, esse ano, como a gente está trabalhando aí essa colaboração, né? O trabalho em equipe, a gente vai trazer toda a sala aqui para visitar a emissora. Aí, falando um pouquinho da premiação também, a gente deu uma mudada na premiação para esse ano. Então, esse ano, a gente vai escalonar primeiro, segundo e terceiro lugar, e depois quarto ao 10º. Então, o primeiro lugar, o aluno do primeiro lugar, ele vai ganhar um notebook, mais a assinatura da Globoplay durante um ano. O segundo lugar vai ganhar um tablet, mais a assinatura da Globoplay também por um ano. E o terceiro lugar, um celular e a assinatura também por um ano. Do quarto ao 10º, os alunos vão ganhar uma JBL mais a assinatura da Globoplay.
E aí, para os professores, né, que é o grande aí, a gente sabe que tem todo o protagonismo mesmo do professor, que vai estar em sala, que tem que estar incentivando os alunos. Então, para esse ano, a gente quer dar um prêmio melhorado mesmo para o professor, porque a gente sabe da importância dele. Então, o professor do primeiro lugar vai ganhar R$ 5.000 em dinheiro, mais um Kindle e assinatura também por um ano. O segundo lugar vai ganhar R$ 3.000, mais um Kindle e assinatura também por um ano. E o terceiro lugar, R$ 2.000, Kindle e assinatura. E aí, do quarto ao décimo, a gente vai manter a premiação que era até o ano passado, que é o Kindle mais assinatura da Globoplay. E aí, a escola, né, do grande vencedor aí do primeiro lugar, a gente vai dar um voucher para compra de livros educacionais, né? Então, a gente sabe a importância aí da leitura, nada mais justo do que a gente ajudar, né, a escola aí a ter, melhorar a biblioteca, então, conseguir comprar mais alguns livros, então a gente vai dar um voucher aí de premiação. E aí, como todo ano, né, a gente vai fazer aí uma cerimônia presencial, que a gente vai disponibilizar para vocês com antecedência o local, data e horário, como a gente sempre faz, para fazer toda a cerimônia e entrega desses prêmios. E aí, falando um pouquinho sobre o cronograma, aqui eu trouxe só as datas principais, mas lá o calendário completo vai estar no nosso site, né, com todas as datas, mas só para vocês entenderem um pouquinho quando acontece cada fase. Então, aí no início de junho, né, dia 9/6, seria o início da criação das iniciativas, então é onde o aluno começa aí a escrever a iniciativa. Em julho, dia 15/7, é o momento em que as secretarias já vão ter recebido essas iniciativas para elas fazerem a seleção, para definir as 5 melhores por município. Para em agosto, dia 4 e dia 5, as secretarias enviar aí para a gente, através do nosso site, do formulário, todas essas iniciativas. A início, a gente já vai para a fase 2, então, início ali dia 18 de agosto, que é onde a sala começa a fazer aí a defesa dessas iniciativas. E aí, a secretaria envia para a gente em setembro, dia 15, dia 16, todas essas defesas aí através do site. As visitas vão acontecer em outubro, então tá ali num período de 6 a 24 de outubro, e a gente vai disponibilizar certinho o cronograma. E é nesse mesmo momento onde os alunos já começam a criação da redação, que seria a fase 3, né, do dia 6 ao dia 17 de outubro. E aí vocês enviam para a gente no dia 20 e 21, através aí do site do formulário. Em novembro, né, a gincana que a gente comentou, que seria da fase extra, vai estar ali entre dia 13 e dia 14, aí a gente vai conversar com as escolas, ver disponibilidade também de vocês, para a gente conseguir ir até essa escola. No dia 10 de novembro, a gente divulga aí os 10 finalistas, né, então quem passou aí na fase 3, e a cerimônia final vai ficar entre os dias 17 e 28 de novembro. Aí aqui a gente traz para vocês só um resuminho de quais são as responsabilidades da IPTV, né, do grupo, da nossa parte, e quais seriam as responsabilidades das secretarias. Então, da IPTV, realizar a curadoria de cada fase, então, todas as 3 fases, nós fazemos essa curadoria, disponibilizar os monitores, né, e oferecer o lanche aqui no período da visita, realizar a premiação, né, então, tanto os prêmios como a cerimônia dos 10 finalistas, disponibilizar os documentos, né, necessários para a participação. Então, os formulários sempre vão estar lá no site, as autorizações, né, sempre a gente manda autorização de transporte, de pais e responsáveis, vai estar tudo lá no nosso site. Realizar um dia de recreação na escola finalista da dinâmica extra, então tudo vai ficar por nossa conta, né, de levar essa dinâmica até a escola, e disponibilizar o calendário com todas as etapas do projeto. Esse calendário ele vai estar bem completo, para vocês acompanhar cada fase, a gente vai estar sempre também lembrando vocês, através do site, das nossas redes sociais, do WhatsApp, cada etapa, quando está chegando, a gente vai estar sempre avisando vocês. E aí, a responsabilidade das secretarias é divulgar o projeto nas escolas, né, como todos os anos, selecionar as 5 iniciativas da primeira fase, né, que a gente vai deixar aí responsável por vocês, preencher e enviar os formulários de cada fase, né? Então, sempre entrarem no site e preencher esse formulário de inscrição, disponibilizar o transporte, né, para ir daqui dos estudantes até a emissora. Então, a gente sempre conta com a ajuda de vocês, né, da prefeitura, para estar trazendo esses alunos até aqui a emissora, e aí coletar a assinatura dos pais e responsáveis, para que os alunos possam estar aqui na etapa da visita, e a gente está, né, todo mundo autorizado.
E aí, algumas novidades que a gente traz para o projeto em 2025, além dessa nova dinâmica, a gente agora está com o Instagram, né, @PTV na escola. Então, quem não segue ainda, vão lá seguir a gente. Como dito aqui pela Kim, a Paola vai estar sempre aí comunicando vocês, vai estar falando com vocês, a gente está sempre avisando todas as fases, todas as etapas, a gente também está soltando alguns desafios para os alunos interagir com as nossas redes sociais. Agora a gente tem o nosso canal no WhatsApp, então quem não tem o número, já anota aí, né? A gente preferiu fazer um número só do projeto, então todas as dúvidas que vocês tiverem podem enviar por lá, que a gente vai estar respondendo vocês. Esse ano a gente tem um novo site, que ele vai estar disponível agora na segunda-feira, né, no nosso lançamento, onde a gente lança para todo mundo tudo. Então, é iptvnaescola.com.br. Lá a gente vai ter todos os documentos, todas as matérias que a gente tem, que a gente coloca matérias de cada etapa que está acontecendo, então tudo vai estar acontecendo nesse site. Esse ano a gente vai colocar também alguns conteúdos disponíveis nesse site para auxiliar tanto os professores quanto os alunos em todas essas fases. Então, a ideia é a gente levar um pouco do conteúdo mudanças climáticas, né? Porque a gente sabe que tem que trabalhar isso em sala de aula, e também ali na parte das defesas, a gente quer também dar algumas dicas, né, de como pode ser feita uma boa defesa, para dar um norte mesmo para os alunos. E aí, para esse ano, a gente tem também uma novidade especial aí, que a gente vai fazer algumas visitas agora nesse primeiro semestre em algumas escolas. Então, nesse início agora, a ideia é a gente selecionar algumas escolas das regiões para estar lá falando do projeto, conversar um pouco com os alunos, levar alguns brindes, para ter também toda essa interação juntamente com a escola e com os alunos e fazer jus ao nome do projeto, né? Que é a IPTV na escola. Então, a gente estar mais presente aí nessas escolas. E aí, aqui a gente colocou um QR Code para vocês participar do nosso grupo no WhatsApp. Já tem bastante gente que entrou, mas quem não entrou ainda, entrem, né? Já escaneiem o QR Code para estar por dentro de todas as novidades. A ideia ali é a gente estar sempre avisando vocês cada etapa. Então, ó, falta tantos dias para o envio da iniciativa, tá chegando tal etapa, para vocês estar sempre por dentro aí de tudo que acontece no projeto.